ser humano se apoia na tecnologia para tentar descobrir e entender o universo do qual faz parte. À medida que essas tecnologias avançam, novas perspectivas vão surgindo, e aquilo que era observado sob determinado ponto de vista revela mundos paralelos repletos de novas informações. Assim como um satélite, em órbita no espaço, pode fotografar abrangentes imagens de uma galáxia ou detalhes específicos de um planeta, um organismo vivo também pode ser observado sob diferentes perspectivas. À primeira vista, podemos observá-los ao nível de suas relações sociais e ambientais. Mas para compreendermos a complexidade de seu funcionamento, precisamos ir além e estudar órgãos, tecidos e finalmente chegarmos às células, a base estrutural e funcional de todo organismo vivo. Mas, para se chegar à observação tão detalhada, foi necessário um longo avanço dos instrumentos ópticos. A invenção do primeiro microscópio data de 1590 e é atribuída aos irmãos holandeses Francis e Zacharias Janssen. Através deste tipo de equipamento, Robert Hooke, observando um pedaço de cortiça, notou que esta era composta de pequenas cavidades, às quais atribuiu o nome de células. Mas a estrutura celular só começa a ser descrita a partir de 1833, quando Robert Brown descreve o núcleo celular, presente nas células eucariontes. Células eucariontes são aquelas em que o material genético se encontra rodeado por uma membrana, que o individualiza do citoplasma celular. Diferente das células procariontes, aquelas encontradas em seres extremamente simples como as bactérias, nas quais o material genético se encontra disperso no citoplasma. Uma célula eucarionte é formada por 3 partes fundamentais: a membrana celular, o citoplasma, onde estão mergulhadas as organelas, e o núcleo, que contém o material genético. As células vegetais se diferenciam das células animais por serem maiores, apresentarem cloroplasto, vacúolos, parede celular e ausência de centríolos. No citoplasma é onde estão as organelas e onde ocorrem as reações químicas. Os centríolos estão envolvidos na divisão celular. As mitocôndrias realizam a respiração celular. O retículo endoplasmático transporta substâncias. Os ribossomos sintetizam proteínas. O complexo de Golgi processa estas proteínas, adaptando-as para as mais diversas funções. Lisossomos são encarregados pela defesa e nutrição da célula. O citoesqueleto é um emaranhado de proteínas que dá forma e auxilia na movimentação celular. E os plastos são organelas exclusivas das células vegetais, que têm a capacidade de absorver a luz solar e sintetizar compostos orgânicos. Os vacúolos são responsáveis pela osmorregulação. O núcleo é onde se armazenam as informações genéticas e onde ocorre o controle das reações químicas da célula. Todas estas organelas trabalham articuladamente, numa rede de processos que as faz interdependentes. No entanto, para podermos aprofundar nosso estudo, vamos nos focar em 3 processos fundamentais, ignorando por ora outras funções celulares. Veremos a produção de energia com a participação das mitocôndrias e dos cloroplastos, a troca de substâncias através da membrana plasmática e a síntese de proteínas com a participação dos ribossomos e RNAs. As células, para realizarem suas funções, ela necessita de energia. Então,
Para produzir, então, ou armazenar essa energia, ela vai buscar fontes, como, por exemplo, a glicose. A glicose, disponível numa célula, através do seu citoplasma, ela passa por uma série de reações químicas, onde essa glicose vai ser desmontada, liberando energia, e essa energia, então, vai ser transferida por uma molécula chamada de ATP. E o ATP é uma fonte imediata. Por que uma fonte imediata? Porque basta a presença de uma enzima para liberar o último fosfato do ATP e disponibilizar essa energia para que seja utilizada por qualquer atividade por essa célula, né? E por que então não poderia ser utilizada a energia diretamente de uma molécula, por exemplo, de glicose? Porque, em primeiro lugar, se for liberada toda aquela energia de uma molécula de glicose de uma forma imediata, o que vai acontecer? Parte dessa energia ela é liberada numa forma de calor e isso levaria então à temperatura do organismo. E essa temperatura muito elevada leva ao processo de carbonização celular, como consequência a morte dessa célula. Então, todas as etapas para extração da energia dessas moléculas para produzir o ATP, ela deve acontecer por etapas. E qual dessas etapas que o rendimento energético é maior? Exatamente no interior de uma organela chamada mitocôndria, que nós chamamos usina produtora de energia. É lá que existem complexos enzimáticos que têm essa capacidade de extrair ou de aproveitar o máximo dessa energia dessas fontes, como por exemplo a glicose, os lipídios e assim por diante.